Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Da Vida Cast. Mais um episódio maravilhoso. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber todas as notificações. Tem vídeo, tem mensagem, tem corte, tem muita coisa bacana, testemunho, histórias maravilhosas. Você consegue entrar na galeria ao vivo, você tem acesso a todos os episódios. Você tem nos vídeos ali, inúmeros, mais de 100 vídeos ali para você poder acompanhar uma série de materiais que a gente está disponibilizando para você, né? E também, você que acompanha aqui a Rede Osana, que é o estúdio onde a gente está aqui, você consegue acompanhar essa programação pela plataforma da Rede Osana. Baixa o aplicativo, procura aí e sempre tem conteúdo muito bacana. Verdade. E também, se você quiser nos ajudar, você pode ser o nosso patrocinador, você pode ser membro do canal. Aqui no canal também você consegue se inscrever e mensalmente estar nos ajudando. Mas a gente quer agradecer, né, Mônica, os nossos queridos patrocinadores, empresas e pessoas. Você também pode ser um patrocinador. Exatamente. Você quer ser um patrocinador? Exatamente. A gente vai divulgar a sua marca, seu produto. Enfim, a gente quer que você coopere junto com aquilo que nós entendemos, né, que a gente pode entregar aqui nessa plataforma. Mas nós temos aí o nosso querido Giase Diógenes, né, de Capão da Canoa, consultor imobiliário, uma referência. Pensa em imóveis lindos, né? Nossa, maravilhosa. De alto padrão. Exatamente. Então o Giase, e não é só isso, né? O Giase tem agora se dedicado, numa nova fase da vida dele também, em instruir corretores de imóveis. Nossa, então você que está acompanhando, você que está começando essa carreira aí, essa vocação, né? De corretor de imóveis, procura Giase Diógenes ali no Instagram. Tem palestra, tem corte. Treinamento de excelência. Exatamente. O melhor. Então, Deus abençoe, Giase. Queremos também falar da Pizzaria Brazuca. Vocês conseguem encontrar a Pizzaria Brazuca em Sapiranga e você consegue encontrar em Santo Antônio da Patrulha. Verdade. Nós queremos agradecer pessoalmente a Josinha, nós assim chamamos ela, queridona, e o Josué e o João, né, que são uma família linda, que tem nos ajudado já há algum tempo. Eles têm abençoado a nossa vida. Deus abençoe. Temos também, na pessoa do Fernando, a Costa Assessoria Previdenciária, né? Você que tem alguma dúvida, quer encaminhar algum benefício, você vai ter uma informação clara, concisa. Verdade. De confiança, exatamente. Então procurei Costa Assessoria Previdenciária. Você vai ter aí um bom lugar, né, para você encaminhar, enfim, o que for necessário. E nosso grande amigo, filhão na fé também, nosso querido Júnior da Imperador Bigode. Você que gosta de churrasco, tem lá uma faca maravilhosa pra você. Tá podendo comprar carne? Uma hora dessa ele vai estar aí com nós também aqui, mas vai ser legal. Tá, gente? Então esses são os nossos patrocinadores. E tanta gente que acompanha, né, Mônica? Tanta gente que compartilha os vídeos. Você tá nos ajudando. Qualquer coisa que você curte ali, comenta. Comenta aí que você tá se identificando com o conteúdo, falou com você a história. Vai nos ajudar demais. Você vai estar cooperando com essa programação. Mas, gente, eu sou o Dilson Gomes. E hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, estou entre mulheres, né? Estou entre mulheres. Mas estou muito bem acompanhada, minha querida e linda esposa e maravilhosa... Mônica Schmidt! Olha, você nem me apresentou e eu já fiquei falando minha tagarela, porque eu já acordei sanguínea. Acordei com vontade de falar, gente. Mulher, quando acorda com vontade de falar, tô precisando falar. Né? Mas hoje é a Rai que vai falar, gente. É a nossa convidada. Isso aí. Mas, Mônica, é o seguinte, quem é a nossa convidada desse episódio do Da Vida Cast? Gente, eu tô muito à vontade hoje. A gente tá aqui, ó, em família, praticamente, né? Verdade. Gente, é uma convidada que a gente ama muito, que a gente conhece, assim, há muitos anos. Desde adolescente. Nossa. Mas ela já não é mais... Eu achei que já era. Só o tamanho, né? Esse tamanho ela já tem já um bom tempo. Já há um bom tempo, né? Mas depois a gente conversa. Brincadeiras à parte, é uma pessoa que a gente ama muito, uma família que a gente ama muito, que a gente já conhece há tantos anos, né? Ela é estudante de pedagogia. Não quis ser minha colega em psicologia, não, mas um dia eu ainda pego ela. É a esposa do Lucas, né? Querido, amado. E agora, segunda-feira, já vão completar 2 anos de casado. Mas estão em lua de mel, né, Dilson? Nós vamos fazer 10 anos. Tá fácil pra nós. E estão em lua de mel. Depois a gente conversa, fazer outro podcast pra falar sobre essas coisas de casal. Rai, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada. A gente tá assim, parece que a gente vai tomar um chimarrão aqui conversando. Mas essa é a ideia da vida. Seja muito bem-vinda, Raiane Alvarenga! Maravilha! Bênção!
Bom Na verdade, demais. a Rai é muito mais outras coisas, né? Ministra de louvor, prega a líder de palavra, jovens, líder de pregadora. jovens. Só que ela vai se apresentar e vai falar sobre tudo isso. Rai, Vamos lá. a palavra está contigo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos arrumar isso aqui, peraí. Isso. Tá bom aí, Matheus? Confirma aí se o áudio tá bom. Tá ótimo, pode continuar. Muito obrigada por essa recepção maravilhosa de vocês. Eu tô muito feliz e também tô muito à vontade aqui com vocês. Que bom. Estamos em família, né? Verdade. E eu me apresento aqui como Rayane Alvarenga para vocês. Sou casada, como a Mônica falou, há 2 anos. Um coraçãozinho coreano pro meu marido. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho 22 anos. Vou fazer 22 anos. Olha aí. A gente lidera a juventude faz 2 anos, desde que nós assumimos desde que nós casamos, né? Nós logo assumimos a liderança da juventude na nossa igreja, em Campo Bom, no 4 Colônias. Eu gostaria de começar contando um pouquinho da minha história para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Eu acho que vocês também vão conhecer algumas coisas que ainda não conhecem. O Davi é bom que ele o pastor Charles Dunn, quando a gente fez uma entrevista com ele, ele disse que o nosso podcast, ele é como se nós estivéssemos mexendo num monte de coisa, encontrando tesouros, assim. Foi essa a expressão que ele utilizou, né, na visão que ele teve, lembra? E a Rai deve ter muitos tesouros. Então, nós estamos aí, né? Estamos aí. Então, eu gostaria de começar contando um pouco da minha família, né? De como a minha mãe descobriu que eu estava grávida, né? Como é que foi a palavra profética, né? Que foi recebida. Eu lembro de várias vezes minha mãe dizer que ela estava ainda no ventre dela e ela dizia que nunca deixava de fazer a obra do Senhor. Sempre regendo o coral, a vida inteira desde os 16 anos dela. E ela sempre conta que eu no ventre dela, ela regendo coral, nos últimos dias ela regendo coral. Ela me ganhou e dias depois ela estava comigo num lado e regendo do outro. Então, tipo, ela sempre, né, nunca parou. E eu me criei nessa vivência, né, de igreja, de coral, de departamento, né, eles fizeram parte da liderança de círculo de oração, de coral misto, de jovens. Então, a gente se criou nessa vivência, né, dentro da igreja, trabalhando para o Senhor. E aí, ao longo do tempo, foi passando, né, a minha mãe e meu pai ali me instruindo na casa do Senhor, né, a gente foi... sou filha mais velha de mais 2 irmãs, né, tem a Raíssa, que vai fazer 19 anos. E tem a Rafaela, que fez 15 agora em outubro. E a gente foi crescendo, né? Na obra do Senhor, crescendo. Não moramos a vida inteira em Sapiranga, né? Tem uma história aí. Eu fui embora logo cedo, aqui de Sapiranga. Eu nasci em Sapiranga e fui para São João Batista, Santa Catarina. Nossa. Quero mandar um abraço para esse povo, porque eu sei que esse vídeo vai chegar lá. São queridos. São. Beijo Esse nosso. Final do Vem. mês estamos lá. Que bênção. Esse vídeo vai chegar lá, porque eu tenho família lá. Então, eles me acompanham. E eu comecei todo o ministério do louvor lá, São João Batista, na igrejinha de madeira. E eu sei que vocês vão lembrar disso. Que legal. Na igrejinha de madeira, foi onde eu comecei a ter minhas primeiras oportunidades, né? Em cima do altar, que eu cantava, meu barquinho. Ai, que saudade desse tempo. E... foi ali onde tudo começou, né? O pai e a mãe, eles eram líderes de jovens naquela época. E eu ainda era pequena, eu acho que eu tinha 5, 6 anos. E comecei a receber minhas primeiras oportunidades na igreja, né? Eu lembro que a primeira vez que eu cantei lá na igrejinha de madeira, eu lembro que minha mãe dizia, tu tem que levantar a mão, assim, quando tu tá cantando, né? Não pode ficar assim, paradinha, assim. E eu lembro da maior vitória da minha vida quando eu consegui levantar a mão pra cantar. É uma coisa que me marcou muito, né? E ali a gente se criou, moramos 6 anos lá, em São João Batista. Fizemos muitas amizades que a gente carrega até hoje, né? Que estão lá, famílias que ainda estão lá. E aí, a gente voltou pra Sapiranga quando eu tinha 9 anos, ia fazer 10 anos. A gente voltou pra cá, né? Compramos a casa do meu avô, que ele já morava aqui. Ele foi embora pra Miraguaí, ele mora até hoje lá, né? Meu avô é pastor local lá na igreja onde ele congrega. E ele foi embora pra lá. E nós íamos morar ali na casa dele. E aí, ali começou toda uma nova transição, né? Essa mudança de cidade. E aí, começou toda um novo tempo na nossa vida, né?
E aí, com 12 anos, eu me criei na igreja, né? Mas com 12 anos, eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo. Ali foi o marco, assim, o divisor de águas. Foi a primeira vez que eu tive um encontro com o Espírito Santo, que eu senti ele. Porque uma coisa que eu até comento muito com o Lucas, eu sempre me perguntava muito, entrava na igreja, as pessoas choravam, iam lá pra frente do altar chorando. E eu me perguntava, por que elas estão chorando? Será que ele tá falando alguma coisa que tá machucando as pessoas, comovente? É emocionante, que as pessoas choram. E quando eu tive essa experiência, de fato, eu entendi o que era o choro, a lágrima, que as pessoas choravam no altar, né? Que elas estavam sentindo a presença de Deus. E eu gosto muito de algumas expressões que o Dilson usa quando ele publica alguns posts na rede social dele, que o hospital é o lugar. E foi aonde o Senhor me encontrou, dentro de um hospital. Eu estava para fazer uma cirurgia de apêndice, e eu estava dentro da sala de emergência. Foi a primeira vez que eu tive um encontro real com o Espírito Santo. Nossa. Eu estava ali, esperando, muito angustiada. Eu tinha só 12 anos, era uma adolescente. E eu lembro que, naquela época, eu estudava ainda no fundamental. E eu era sempre rodeada de amigos, né? Mas era aquela coisa, né? Aqueles amigos que, na hora que tu precisava, eles não estavam ali. Sim, colegas, né? Aqueles colegas, isso, colegas. E aí, eu lembro que eu tava sozinha lá, só eu e a mãe. E eu me perguntava, poxa, né, meus amigos, ninguém ligou pra cá, ninguém me mandou uma mensagem pra saber como eu tô, né, se já aconteceu a cirurgia. E uma coisa muito simples, assim, tão pequena, e que foi uma oportunidade que Deus conseguiu entrar, que meu coração estava sensível pra ouvir ele, né. E eu lembro que eu questionando, poxa, mas eu achei que eles eram meus amigos, aquela coisa de adolescente, né? Eu achei que eles eram meus amigos, ninguém se importou comigo, eu tô aqui sozinha com minha mãe. E aí o Espírito Santo entrou, meu coração naquela hora, eu tava sentada na cadeira, na sala de emergência, no Hospital de Sapiranga, e o Espírito Santo entrou e falou comigo de forma muito clara que ele ainda era meu melhor amigo, que ele ainda estava ali, embora os outros não estivessem. E aí foi a primeira vez que eu tive um encontro, assim, com o Espírito Santo, que ele falou comigo, que eu chorei sentindo ele, chorei. E aí a gente seguiu, né? E aí aos 14 anos eu fui batizada no Espírito Santo, né? Que era uma coisa que eu desejava muito, almejava muito. Então eu lembro que foi numa campanha da família, ali na Operária, em Sapiranga. Nós estávamos cantando no coral de adolescentes. O Dilson vai lembrar desse coral, né? A gente estava cantando o hino Maranata. E eu lembro que naquela semana nós tínhamos nos consagrado para receber o batismo com o Espírito Santo. E eu almejava aquilo com todo o meu coração, eu almejava aquilo, né? Que eu queria ser batizada no Espírito Santo. E aí, durante a canção, eu lembro que as línguas vieram e o Senhor me renovou de tal maneira, assim. E aí foi minha primeira experiência, assim, mais intensa com o Espírito Santo, né? E a gente seguiu, fomos indo. Aí eu gosto de contar essa parte da minha história, que é quando eu entro no ensino médio. No ensino médio, assim, ó, tudo acontece. Sim. No ensino médio foi uma experiência incrível que eu tive. Eu saí da escola, do fundamental. Me inscrevi em 3 escolas em Sapiranga. Nenhuma delas me chamou. Que a gente coloca as preferências ali, né? E a escola que eu menos esperei que me chamassem para estudar foi para a qual eu fui. Eu não aceitava ir para aquela escola, porque ela não era muito famosa, assim, sabe? Tinha uma boa fama. Tinha uma boa fama, exatamente. Então, eu fui para dentro daquela escola. Foi onde o Senhor me colocou. E aí, passou uns dias, eu lembro que eu estava num culto, lá no bairro Oeste, com a mãe, quando a gente cantava ainda de dupla, né? Eu e a mãe cantávamos de dupla. E eu lembro que tinha um irmão ministrando, o irmão Cleiton Almeida. Nós temos um carinho muito grande por ele. Ele foi usado pelo Senhor para me entregar uma palavra muito profética, assim. E eu lembro que ele pediu para mim estender as mãos e ele disse para mim que Deus estava colocando nas minhas mãos um campo missionário. Aquilo foi tão forte, assim, eu chorava muito, só que eu cheguei em casa e eu cheguei em casa e dizia, mãe, como que eu vou pra missão? Eu sou tão nova. Como é que eu vou pra Ásia? Como é que eu vou pra África? Como é que eu vou pra Europa? Da onde ele tirou isso? Né?
E aí, eu lembro que isso foi num domingo. Na segunda-feira eu entrava pra escola e começava as aulas, né? Daí eu fui. E aí ele começou o meu campo missionário na escola. Aí eu conheci o Pedro e eu faço questão de falar dele aqui. Já contei inúmeras vezes, testemunhei sobre a vida dele. Conheci o Pedro, né? Era uma pessoa muito amada. Na época que eu conheci ele estava fora da igreja. Ele se criou na igreja, ali na Vila União. Se criou na igreja, se afastou. Eu lembro que naquela época ele estava vivendo um tempo bem tenebroso, assim, de depressão. E eu lembro que a minha primeira impressão que eu tive dele, quando eu vi, era assustadora, porque ele usava um monte de coisa no rosto, assim, brincos, tatuagens, os braços deles eram cortados, assim, porque ele vivia uma vida bem escravizada, assim, sabe? E aí eu conheci o Pedro. E aí nós acabamos dividindo a classe juntos. E aí entramos o ano, todos os dias, o Senhor me dava uma oportunidade de falar de Jesus para ele. Todos os dias. E eu lembro que, com o passar do tempo, o Pedro era automático. Ele entrava na sala, abria meu estojo e tirava o maná. Era automático. Ele lia. Hoje nós vamos fazer um devocional sobre esse versículo. E a gente ficava os recreios fazendo devocionais. E orando juntos. E ele me afrontava muito, né, com as perguntas. Se Deus existe, por que ele permite isso? Se Deus existe, por que as acontece? Clássicas, né? Sim. As clássicas. Nem imagina as perguntas. E aí, o tempo foi passando. Eu lembro que desde fevereiro até junho, agosto, eu convidava ele todo final de semana. Vamos no culto, Pedro. Vamos no culto, tu vai gostar. E ele estava se interessando pelas coisas da palavra de Deus, porque ele fazia questão de escrever os devocionais, né, depois de um tempo. E aí, de fevereiro a agosto, só em agosto eu consegui levar ele na igreja. Então, foi um tempo, assim, até o Espírito Santo convencer ele que ele deveria ir. E no primeiro culto que ele foi, Deus pegou ele. E eu lembro que tinha um irmão missionário lá do Uruguai que estava ministrando nesse culto, que foi feito ali no ginásio do Ayrton Senna. E o Senhor falou com ele e ele foi pra frente, recebeu Jesus no coração dele. Foi muito lindo aquilo. E eu lembro do batismo dele, de eu ter ido junto no dia do batismo, de ver ele se batizando, dele iniciando uma vida com Jesus. Isso me marcou muito. Mas mais do que isso, foi eu entender que ali era meu campo missionário, dentro da minha escola. Dentro da minha escola. É entender que, tipo, eu comecei um projeto ali na escola, ali no CIEP. Comecei um projeto de a gente reunir o pessoal que era da igreja no recreio e nós fazíamos um momento de adoração, alguém trazer uma palavra, que acontece até hoje ali. E é uma coisa que... não se apagou. Não se apagou. Que bom. Isso é uma coisa que marcou muito a minha vida, assim. E a gente começou, o Pedro junto, né? Eu lembro que tinha o diretor, o Éder, que ele também era evangélico. Então, ele nos dava esse... Sim. Tinha alguém pra nos... né? E aí, eu lembro que uma vez começaram a se sentir incomodados. E ele cedeu uma sala pra gente fazer cultos dentro da sala. E foi os 3 anos que eu fiquei ali no CIEP. Foi muito importante por causa disso, né? De eu entender que ali era o Senhor... onde o Senhor queria me dar uma experiência diferente, né? Uma experiência nova. Evangelístico. E eu tinha uma paixão, assim, eu ainda tenho, né? Mas era diferente. Eu tinha uma paixão enlouquecida pelo evangelho, assim, de querer ganhar almas, de estar ali, de pregar para os meus colegas, sabe? E eu lembro que todas as vezes, dentro da sala de aula, que tinha algum trabalho, que tinha que apresentar sobre alguém, eu trazia a pessoa de Jesus e eu gostava muito de falar, porque as pessoas se comoviam, choravam, vinham falar comigo e perguntavam como tu conheceu ele, como que é essa vida com Jesus, sabe? Então eu sempre tive essa fissuria por ganhar alma, sabe? E é uma coisa que eu trouxe desde criança comigo, de trazer os vizinhos para a escola dominical, as crianças, sabe? Então, sempre foi uma coisa que arde muito dentro de mim, né? Aí o tempo passou. Depois disso, eu vim embora para Campo Bom. E aí, antes de eu falar sobre a minha vida para Campo Bom, tem uma parte muito interessante que foi uma outra palavra profética, assim, que o Senhor falou comigo. Eu estava vindo da escola no meu último ano. E eu tava vindo pra casa de a pé. Era um dia chuvoso como hoje. E tinha chovido bastante naquela manhã. E eu vindo pra casa com o guarda-chuva, assim... Sabe quando você tá caminhando, assim? Tipo, tu tá pensando em outra coisa, assim. Eu tava com o guarda-chuva, assim, no chão, sabe?
marcando os pontinhos na areia. E daí, de repente, eu tava ouvindo um louvor no celular e sentindo a presença de Deus, uma graça, assim, no caminho. E, de repente, o Senhor falou comigo assim, olha pra trás. Eu olhei pra trás e eu vi que eu tinha deixado rastros muito longos, assim, tipo, longe. Eu vinha caminhando e fazendo os pinguinhos com o guarda-chuva. E aí o Senhor falou, olha pra trás. Eu olhei pra trás e o Espírito Santo falou comigo bem assim, é assim que eu quero que tu seja. Que aonde tu passar, tu deixa marcas. E eu lembro que ele falou claramente, eu vou te levar para outros lugares. E nesses outros lugares, tu precisa deixar essas marcas na vida das pessoas, é onde tu passar. E aquilo nunca mais saiu do meu coração, da minha mente. E logo eu fui embora para Campo Bom. Pouquinho antes de a minha família decidir vir embora para Campo Bom, eu ainda morei 5 meses sozinha, né? Porque eu tava trabalhando, tava terminando o ensino médio naquela época. Então, eu aluguei uma casa, fui morar sozinha. Fui me desafiar a morar sozinha, né? Me desafiei, foi bem difícil. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu tava no finalzinho do ensino médio e trabalhando. Foi bem desafiador. E daí, logo, eu entendi que eu precisava ir, que o Senhor me queria lá, né? Em Campo Bom. Eu fui. Nós iríamos bem na época da pandemia. Esqueci da parte mais importante. Enquanto nós estávamos em Sapiranga, teve um tempo da minha vida que eu tinha 16 anos, quando houve a separação da minha família, né? A gente viveu um tempo bem difícil nessa época, porque nós tínhamos a família perfeita, todo mundo dizia. Né? Era a família perfeita. Os meus pais trabalhavam na igreja, tudo. E aí aconteceu a separação da minha família e foi muito difícil, porque aí nos primeiros momentos eu tive que assumir muitas responsabilidades dentro de casa, né? Porque de alguma forma as irmãs, elas não aceitavam, então elas ficaram completamente abaladas, assim como a minha mãe. Então, digamos que para mim eu tive que segurar todas as pontas de todos os lados, trabalhava muito para ajudar minha mãe a pagar as coisas e tal. A gente se virando sozinho, 4 mulheres dentro de casa, vocês só imaginam, né? Só imagina a peleja. Aí nós, nos primeiros 2 meses foi muito difícil, a minha mãe ficou impossibilitada até de trabalhar por algum tempo. E aí, vivendo, né? Eu lembro que isso aconteceu bem no Dia dos Pais, então é uma data que me marca muito também. Que quando ele saiu de casa, eu lembro que eu tive que assumir, literalmente, assim, de sentar com as minhas irmãs e conversar com elas, que ele não ia voltar mais. De sentar com a minha mãe, que eu conversar com ela sobre esse assunto, e dela pedir pra mim arrumar as coisas dele. Então, foi tudo coisas que eu tive que assumir, né, naquele primeiro momento. Aí o tempo passou, depois que elas já estavam estabilizadas. Aí eu me afundei. Aí eu não consegui mais carregar, né, aquele fardo das responsabilidades que eu tive que tomar, do luto da separação, que foi extremamente difícil de aceitar. Das pessoas, né, que nos olhavam como uma família perfeita, das pessoas que nos olhavam que tinham uma imagem boa da gente. Isso interferiu muito no meu ministério, que já tinha sido construído até ali. Muito, que eu lembro que vários irmãos, assim, cancelavam agendas por conta desse episódio. Então, foi bem difícil, assim. E aí, eu lembro que o tempo passou, aí, eu acho que uns 4 meses, eu deitei na cama e nunca mais levantei. Não tinha vontade de levantar dali. Eu não encontrava sentido na minha vida depois daquilo, né? Porque eu não tinha mais uma estrutura, porque eu não tinha mais uma base, porque não tinha mais sentido eu continuar na igreja. Eu lembro que eu deitei na minha cama e simplesmente não levantei mais, né? Deixei o trabalho, deixei a escola. E eu fiquei um tempo ali, né? Que eu entendi que eu estava entrando em depressão. Não queria conversar com ninguém, não queria que ninguém estivesse no mesmo ambiente que eu, queria ficar sozinha. Eu chorava 24 horas dentro do quarto. E o tempo passou, os irmãos iam lá, oravam, e eu não queria, não aceitava, sabe? Eu queria uma revolta, assim, dentro do meu coração. E eu lembro que teve uma noite, uma noite de quarta-feira, eu tava deitada, e naquele dia eu tive vontade de morrer.
Tive desejo de morrer naquele dia. E eu projetei de fugir de casa, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu lembro de eu escrever, assim, porque eu sempre fui muito do escrito, né? Escrever, assim, como que eu ia fazer, eu ia abrir a janela, eu ia sair pela janela, eu ia morar na rua, essa ia ser a minha vida. Eu tinha projetado tudo, né? Que loucura. E aí, eu lembro que eu tava sentada na minha cama, já fazia alguns dias que eu não ligava nem a luz do quarto à noite, né? Que eu não gostava da claridade, só do escuro. E eu lembro de sentar na cama, e quando eu sentava, o espelho do meu quarto dava direto, assim, na minha cama. E eu sentei e me olhei no espelho, de longe, assim, eu olhei, e eu não me reconheci. Eu olhei, assim, e não me reconheci, eu tava acabada literalmente. Eu levantei, cheguei mais perto, me olhei no espelho, e eu falei assim, para mim mesmo, meu Deus, eu não me conheço. Aonde eu vim parar? Aonde eu vim parar? E aí eu sentei na cama de volta, comecei a chorar. Chorei muito, muito. Assim, do travesseiro, chorei. E depois de muito tempo foi a primeira vez que eu saiu da minha boca, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Porque até então eu tava sofrendo sozinha, não pedi ajuda pro Senhor em nenhum momento, assim. Eu tava calada, sofrendo sozinha, guardando tudo. E naquele momento foi a primeira vez que eu verbalmente falei, eu não consigo mais sozinha. E aí eu lembro que eu deitei de novo, porque eu tinha um horário que eu iria sair, né? Então eu já sabia mais ou menos a hora que eu ia sair. Deitei novamente, apaguei a luz. E de repente alguém abriu a porta do meu quarto. Só que esse alguém não era minha mãe, não eram as minhas irmãs, era o Espírito Santo entrando. E ele entrou, e eu lembro como hoje isso marcou muito a minha vida. Ele entrando, ele sentando do lado na cama. E ele me fez uma pergunta. Tu crê que o impossível pode acontecer? E eu disse, eu creio. Eu só lembro disso. E ele saiu. Saiu. E eu dormi um sono que eu nunca mais tinha dormido. Eu dormi um sono. No outro dia eu acordei, eu me olhei no espelho e eu tinha voltado a ser a Rayane que eu era antes. Foi algo sobrenatural essa experiência da cura, porque naquele momento eu aceitei e disse, Senhor, em nome de Jesus, estou curada. E eu levantei, eu lembro da reação da minha mãe, dela chegando do trabalho e me vendo sentada na mesa com as irmãs comendo. E ela me vendo ali, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu contigo? Eu tava curada, literalmente curada. Eu lembro que naquela semana eu ia começar minhas consultas com profissionais, né, da área da psicologia. E eu fui, não sabia nem o que falar, porque eu não entendia o que estava acontecendo, assim. Na verdade, eu entendia, né? Sim. No que Deus tinha feito na minha vida naquele momento. E eu senti literalmente, foi uma experiência incrível, assim. E naquela noite, depois, na noite seguinte, né, depois disso, eu estava sentada no meu quarto, orando ao Senhor, agradecendo pelo milagre. E ele pediu para mim escrever um texto. Eu sempre gostei muito de escrever cartas. E depois eu quero contar um pouquinho de como eu conheci o Lucas. Até foi uma carta que eu escrevi. Então, sempre gostei muito de escrever. Eu tive uma maneira de conversar com Deus através de cartas. Eu tenho caixas e caixas de cartas guardadas. Eu guardo tudo. Eu lembro que no meu casamento eu levei uma caixa para mostrar. Então, eu sempre gostei muito de escrever. E eu escrevi um texto na noite seguinte que eu tinha recebido a cura da depressão. Eu escrevi um texto contando o que Deus tinha feito na minha vida. Só que foi uma coisa muito doida, porque eu não imaginava o que ia acontecer depois disso. O propósito em meio à dor. Aí, escrevi o texto. E esse era o título, o propósito em meio à dor. Escrevi o texto. Eu não tinha Instagram naquela época, só o Facebook. Postei no Facebook meu texto. Gente, foi uma loucura. Alcançou muita gente. Reverberou. Eu pensei, vou fazer um Instagram e vou publicar em todas as minhas redes sociais. Publiquei no WhatsApp, mandando para as pessoas no particular meu texto e tal. Eu postei no Instagram. Eu lembro que eu dormi, eu tinha 200 seguidores. Eu acordei com 2.000 seguidores.
Olha, Foi uma loucura. Foi uma loucura, a porque identificação, né? daí as pessoas começaram a... Sim, replicar, né? Exatamente. E entrar em contato. Eu preciso que tu me ajude, eu preciso de oração, eu preciso, né? Às vezes a gente passava dias ali respondendo, conversando com as pessoas, dando aquele auxílio, aquele suporte. Eu lembro de uma oportunidade muito interessante que eu tive. Na época que nós ainda estávamos em Sapiranga, que eu e o Lucas tínhamos um programa na Rádio Harmonia. Eu acho que o Dilson participou algumas vezes. Eu lembro que em todos os anos, no Setembro Lucas Amarelo... é o teu primo, né? Meu primo, é. Eu lembro que todos os anos, na época do Setembro Amarelo, sempre recebi um convite para falar sobre o meu testemunho, né? E aí, nessa época, eu lembro que eu vim trazer uma parte do meu testemunho na Rádio Harmonia. Aí, eu fui ler o texto, né? Eu li uma palavra e daí fui ler o texto que eu tinha escrito. Ó, irmãos, esse é o texto que eu escrevi depois da cura e tal. E eu li o texto. Eu não preguei, gente, eu só li o texto. E aí, li o texto e quando eu terminei, o telefone tocando na rádio. Daí, minha irmã atendeu, minha irmã tava lá, a Raíssa. Eu preciso falar com essa irmã que tá ministrando aí. Quero falar com ela, preciso, gente, passa pra ela agora. E lembro que eu tive que intervir porque ele tava muito desesperado. E aí, Lucas rodou uns louvor lá e eu atendi o telefone, comecei a falar com ele. E ele disse, sabe onde eu tô, irmã? Eu tô na frente de uma ponte. E eu quero me atirar, porque eu quero acabar com a minha vida. Mas eu tava aqui com o fone no ouvido, escutando a Rádio Harmonia. Nossa. E eu escutei o teu testemunho, eu escutei o texto que você escreveu. E eu preciso que tu me diga o que esse mesmo Jesus pode fazer por mim hoje, para que isso não aconteça. E aí eu lembro que nós ministramos sobre a vida dele, a gente orou ali por ele. Não sei qual que é não sei quem era, né? Não identifico quem era, não sei se tá bem, né? O que aconteceu depois ali. Mas eu lembro que o Senhor falou muito com ele naquele dia. E aí, ali foi onde começou, né? Todo o pessoal começou a me conhecer através desse texto, né? Dessa experiência que eu tive com o Senhor, que foi muito marcante, que eu consegui levantar da cama, que eu encontrei o propósito em meio à dor. E eu sempre digo que enquanto a gente está deitado, a gente não consegue enxergar muito longe, porque nossa visão é muito limitada enquanto nós estamos deitados. Mas quando nós nos levantamos, nossa visão ela é ampliada, a gente consegue ver. Porque enquanto a gente está deitado, a gente, eu acho que eu não tenho propósito, não tem propósito na minha vida, não tem sentido eu estar aqui. Eu acho que Deus não tem nada comigo. Diminui a realidade, né? Diminui. Mas aí quando a gente levanta, nossa visão ela é completamente longe. A gente consegue ver, poxa, realmente ainda existe um plano na minha vida. Deus realmente ainda tem algo comigo aqui. E eu não posso desistir agora. Mas enquanto nós estamos deitados, nossa visão é completamente limitada. E foi uma coisa que eu guardei muito e eu digo muito para os jovens isso. Hoje, né? Sempre tem um jovem ou outro que vem buscar suporte com a gente. A gente sempre fala, enquanto tu estiver deitado, tu vai conseguir ver só isso. Mas quando tu te levantar, tu vai conseguir ver um horizonte muito maior. E é para lá que o Senhor quer te levar. Então, é uma coisa que me marcou muito, né? Essa cura da depressão. E aí, logo eu vim para Campo Bom. Conheci o meu marido. Maravilhoso. Nós vamos falar dessa parte do marido, mas eu quero te interromper para trazer uma parte assim, que eu achei assim, muito importante, que é importante a gente também fazer algumas reflexões diante daquilo que tu falou. Tu é uma menina muito madura, claro, hoje 22 anos, já casada, enfim, mas desde ali da tua infância, adolescência, a vida foi te forjando a ser uma menina muito madura. Sim. E o quanto é nocivo a gente enquanto adultos, né, ou enquanto pais, e aqui eu não estou julgando ninguém, mas colocar sobre uma adolescente ou sobre uma criança responsabilidades que ela não consegue. Não consegue. E é uma reflexão que a gente pode fazer enquanto adultos, enquanto pais, né? Que às vezes, por mais que os nossos filhos ou os jovens da igreja pareçam maduros, existem pontos que eles não estão preparados para assumir, né? Então fase, ali, né, exato, tu resolver coisas que não eram de ti resolver, né?
E claro que tem um ponto positivo, que bênção que tu é uma irmã madura, que pode dar um conselho, que pode fazer um acolhimento, né? A gente percebeu muito isso ali conversando com a tua família, né? Tu sempre foi muito presente, mas o quanto delegar responsabilidade para aquele que não tem nada a ver com a história é nocivo, né? Porque, digamos que a depressão que tu teve, ela pode ser, digamos que circunstancial, diante de coisas que tu teve que assumir ali, né? Foi como a gente fala, né? Ela teve mais um viés emocional, né? Um cunho mais emocional do que propriamente, enfim, orgânico, de alguma substância, né? Sim, mas exatamente. Interessante. E eu lembro uma coisa que é muito viva na minha memória, uma vez que eu fui até a Mônica, né? Conversar com ela, bem na época que eu tava vivendo isso. Foi bem no início, eu lembro. E a Mônica fez um atendimento, eu acho que tu tava ainda estudando naquela época, tu fez um atendimento comigo e eu não me esqueço das palavras que tu me disse. E aquilo foi foi como pérolas pra minha vida. Foi muito importante. E aí a gente continuou, né? Mas eu queria voltar lá onde eu tava. Campo Bom. Cheguei em Campo Bom, né? Lutei, foi que mais fui resistente pra vir, porque eu amava Sapiranga, né? Tinha mais conhecida que Feijão Preto. Aqui tem uma vida. É o hino de Sapiranga, pra quem não conhece. Mais conhecida que Feijão Preto. E aí, vim pra Campo Bom. Nem sabia que o Senhor tinha algo muito especial preparado pra mim. Lucas. Campo Bom é outra vida, né? É outra vida. É uma piada interna que nós temos. É outra vida, é outra vida. É maravilhoso. E queria muito compartilhar esse pedacinho. Não sei se tá no meu tempo ainda. Não tem tempo. Tá. Tu tem todo o tempo. Eu preciso compartilhar isso, porque eu sei que muitos jovens vão assistir esse podcast, principalmente os meus. Assistam. E compartilhem. Aí tem que curtir e comentar. Tem que comentar, É o mínimo, pelo tá? amor de Deus. E eu conheço o nome da maioria, né? Viu? Dá uma notadinha. Tá uma notada. E aí, eu sempre gosto de falar isso, e eles gostam que eu falo também, da maneira que o Senhor preparou todo o nosso encontro, eu e o Lucas. Eu lembro que com 12 anos de idade, eu escrevi minha primeira carta pro Senhor de como eu queria que meu marido fosse. E eu escrevi isso e botei em detalhes, gente. Sabe o que é detalhes? 24 características, assim, ó, bem detalhista de como eu queria. 24? Eu tô precisando escrever umas Aí, coisinhas Matheus. pra nós. 24. O Matheus tem umas 3. 24 características que eu queria. E uma delas era extremamente rara, que se eu encontrasse ia ser, tipo, esse, sabe? Que era o sonho de ser pai de 4 crianças. 4 crianças. Então, pra mim, era uma coisa assim, quando eu encontrar, é esse. Sim. Porque vai ser impossível fácil eu encontrar. E daí eu lembro que a primeira vez que eu vi o Lucas, a gente tava numa confraternização, assim, na casa da liderança daquela época. E o Lucas conversando com o líder dele. E eu conversando com os outros jovens, né? Eu era nova ali. E eu ali escutando a conversa deles, né? Porque eu tô sempre atenta em tudo. E aí eu escutando a conversa deles. E o Lucas assim, eu tenho um sonho. Um sonho que eu nem conto pra todo mundo, porque... E tu assim. Eu aqui, ó. Eu tenho um sonho de ser pai de 4 crianças. Nossa! E eu ouvi aquilo e meu coração... Não acredito que eu ouvi isso. É aqui, é o meu lugar. Gostei do que eu vi. Eu achei muito interessante. Legal. Porque foi onde, assim, me marcou muito. E aí, a gente começou a criar uma amizade, né? Iniciamos uma amizade muito forte. E eu lembro que no final daquela carta, eu escrevi assim... Gostaria de ler essa carta no altar. No dia do meu casamento. E assim aconteceu, né? No meu casamento, eu tive a oportunidade, no lugar dos votos, eu trouxe a minha caixinha da Beira Rio. Caixinha da Beira Rio cheia de cartinha. Beira Rio pode patrocinar a gente, dar um sapatinho, eu ia ficar bem faceira. Como é que é o nome, Roberto? Como é que é o nome do... Vamos. Continua. Eu não me lembro o nome dele. Mas pra patrocinar a gente, a gente gosta. E aí eu lembro que eu tirei minha cartinha ali lá no altar. E
Foi muito emocionante, né? Porque eu tinha escrito aquilo há muitos anos. E Rai, tu lembra das características? Pode falar um pouquinho? Posso falar? Eu lembro de Você algumas, das 24, tá? mas... Eu lembro de algumas. Senão o Lucas não vai lembro. ficar bem impressionado. Mas Não, essa... uma já é essa. 4, só falta mais 4. Uma é ter 4 filhos. Essa era a principal, Sim. assim, que era irrevogável, assim, era, sabe? Pra âncora. É o desejo de ter o desejo de ministrar a palavra, né? Sim. Que eu gostaria que tivesse também. Tinha outra que era bem engraçada também, bem específica também, que era morar numa fazenda, gostar de bichos, de sítio. É o meu sonho, né, de consumo. É um sonho que tá um pouco longe, mas vai acontecer. Amém, tá bem certo. Deus vai te abençoar. E ele gosta, porque o pai dele tem um sítiozinho na casa dele. Então, tipo, é uma coisa muito doida. Aí, outras características bem básicas, assim, ser trabalhador, né? Ser inteligente. Inteligente, né? Inteligente, né? Não dá pra ser... Isso livre. Forte. Fica a dica ainda. Fica a dica, tem que ser inteligente. Trabalhador, que fosse uma pessoa bem simpática, né? Que gostasse de pessoas. Porque a minha mãe sempre dizia assim, um ditado que a minha mãe sempre falava. A hora que a Rayane casar, vai ter que encontrar alguém que goste de ficar por último na igreja. Porque aquela ali, ela cumprimenta todo mundo e é a última a sair da igreja. Você pega uma pessoa que já é um pouco mais... sim. Já é mais complicado, né? E hoje Fica te puxando pelo braço. Essa história que a gente vive lá na igreja. Que é a última a sair da igreja. Mas e é tu que tem que puxar ele, na verdade. Vamos! Exatamente. Eu que tenho que... Vamos, tá na hora. Deixa que o irmão feche a igreja. Porteiro. É mais ou menos isso. E aí, outras características básicas, assim, uma de ter os olhos claros. O Lucas tem os olhos claros. O Lucas tem os olhos claros. Toda a família dele tem olhos claros. E era uma coisa que eu também pedia, né? Mas tu foi? Eu fui bem específica. Não, deu a listinha, ela foi fazendo assim. E o que ela falou que os jovens tinham que ouvir bem essa parte. Vocês estão atentos? E eu lembro que sempre quando surgia um pretendente, eu pegava peraí, deixa eu dar uma avaliação. Deixa eu fazer um checklist. Passou no teste. Não, pode tá faltando isso aqui. Passa a vez. Era bem, mais ou menos assim. E aí, eu acho que seria isso, né? Hoje eu vivo das promessas de Deus. Eu acredito que o Senhor ainda tem muito mais para nos proporcionar, pra gente viver. Mas principalmente no meu casamento, eu vejo que o Senhor cumpriu uma promessa muito muito grandiosa, porque no momento da depressão eu fiquei desacreditada de poder um dia entrar num relacionamento. Com toda a situação que aconteceu, eu não tinha mais uma estrutura familiar. Então eu acreditava que eu não poderia também ter. E a gente tem uma tendência, principalmente de filhos separados, que é essa ideia de projetar a nossa realidade, a realidade que a gente passou, para possível realidade que a gente vai viver. Então é como se a gente olhasse, não tem como ter uma família feliz. Olha a família que eu tô. Então isso é um desafio que eu acho que muita gente tem, que já foi afetado nessa área, né? Porque assim, a gente não consegue controlar as decisões que os nossos pais tomaram, isso não tem que fazer. Mas a gente pode escrever uma história a partir disso, né? A partir disso. É um desafio, é possível, né? É totalmente possível. E isso é bom que a gente pense sobre isso, porque eu creio que todo mundo que se olhar um pouquinho para trás tem algum exemplo negativo a ser enfrentado, entende? Uma questão aqui, outra ali. E no Evangelho de Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, né? E a gente encontra ali adúltero, prostituta, a gente encontra uma série de pessoas e vê que ele conseguiu superar toda essa realidade. Então, como a gente tem diante de nós uma possibilidade de reescrever uma história completamente diferente. Né? Bem longe daquilo que a gente viveu. E era uma coisa que eu temia muito, porque eu achava que se eu entrasse num casamento, eu ia trazer todos os traumas que eu tive, que não ia dar certo, que eu não ia conseguir ser uma boa esposa, sabe? A gente traz todos aqueles traumas e eu sei que muitos jovens enfrentam isso hoje, né? Chegam até nós isso. Então, tipo, o jovem que tá se preparando para casar e fica aqueles receios, aqueles medos. Mas o Senhor, Ele é poderoso para suprir todas as necessidades do nosso coração. Verdade. E curar todas as feridas do nosso coração. Para, então, entrar nessa vida a dois, que é completamente desafiador e maravilhoso. Porque eu sempre digo para eles, o casamento foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que criou. O casamento é bênção de Deus, né? E
Eu acho que é isso. Olha, essa não terminou. Vou te fazer essa pergunta, tá? Importante. Agora tem 10, 15 Agora tem perguntas. 15 Nós temos uma lista de perguntas. Foi 24, Tô cara. Veja que tem brincando. 24 perguntas pra ti. Brincadeira. É que a gente fica à vontade com a Rai, Sim, que ela é sim. uma filha do coração da gente. Ô, Rai, eu achei bem interessante o que tu falou ali dessa questão de relacionamento. Que tu fez essa listinha. Sabe que eu também fiz essa listinha. É? Eu só não sei onde é que tá essa lista, mas eu vou dar uma conferida. Eu Eu tinha passei no me lembrado teste. sobre Eu isso. passei. Eu me lembrei que eu fiz. Ai. Será que eu passei? E agora eu me lembrei dessa listinha. Eu também fiz. Eu acho bem interessante o que tu falou, claro, a gente tá brincando. Mas eu fiz realmente uma lista, assim, também, antes logo que eu me converti e tal, fui ministrada sobre essa questão de relacionamento. Ô, Rai, tu acha que hoje, trabalhando com os jovens, né, e tu percebe que a exigência tem diminuído? Por exemplo, você fez uma lista, eu gostaria que tivesse essa característica, que fosse trabalhador, que fosse do ministério. Tu acha que hoje os jovens, por carência, estão se entregando com uma listinha Menor. bem menor que Sem essa? lista, sem lista. Sem Sem lista? lista, Como é até. que tu acha que isso aí Eu está? acho, com O que tu certeza. percebe? Eu percebo que é exatamente isso. Não é nem menos, é sem lista, literalmente, assim. Que é uma questão muito mais precária do que antes, né? Porque eles não... Tipo assim, eu vi aquele menino, me agradei, é esse, vou convidar ele pra orar, né? Geralmente essa é a expressão que eles usam, vou convidar pra orar. E aí fazem uma oração ali de 20 dias, inicia o relacionamento. E eu lembro, não é nem por questão de vou orar tanto tempo para aquela pessoa. Mas eu sempre gosto de contar que quando primeira vez que eu ouvi o Lucas, que eu ouvi essa expressão dele, a partir dali eu comecei a orar por ele. Que era esse tipo de pessoa que eu queria. Comecei a observá-lo, né? A gente começou a criar uma afinidade, conversar, criar uma amizade. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que eu confiava muito, que era a irmã Maria Helena, em memória, que ela partiu no ano da pandemia. E aí, eu lembro que foi a primeira pessoa que eu contei. Olha, tem um menino lá no 4 Colônias, assim, assim, assim. E eu tenho uma lista e contei tudo pra ela, né? Ela apavorada. Como assim? E eu lembro que eu compartilhei com ela aquela vivência, né? Que eu tava interessada e tal. E ela disse assim, então eu vou te desafiar a orar comigo. Vamos orar juntas. 6 meses. A gente ora, pede pro Senhor te dar uma direção pra ele, né? Porque até então ele não tinha nada... Tipo, ele nem sabia de nada, né? Ele tava só contando as coisinhas dele e tu escutando. E aí a gente orou, eu e ela juntas, 6 meses. No início do ano, quando a gente foi firmar o relacionamento, eu e ele, foi bem a época que ela faleceu, né? Então ela nem pôde, né? Sim. Conhecer e tudo mais. Mas é uma coisa assim que o Lucas sempre fala. Às vezes a juventude, os jovens, eles vêm pedir uma instrução pra gente já tendo a decisão tomada. Eles sem comunicar. Né? Assina aqui pra mim que eu vou... Eu quero namorar com essa menina aqui, eu só vim te contar que sabe? Isso é uma coisa que a gente observa muito. Todas as vezes que a gente entra num aconselhamento sobre a área sentimental, sobre a área de uma pessoa que está entrando num relacionamento, num jovem que está entrando, ele geralmente já vem decidido do que ele vai fazer. Só para comunicar, porque é o líder, sabe? E que é o errado, porque a gente deve pedir orientação antes. Né? Porque o líder, ele tá te acompanhando, é o líder espiritual. E tá ele te acompanhando, né? Vocês são uma família. Então, eu acho que é muito mais importante você conversar com ele, para ele ter a visão, mostrar a visão dele sobre aquela pessoa, sobre ele, né? Antes de entrar e já tomar uma decisão, né? Então, eu acho que hoje é muito mais raro e difícil a gente ter essa exigência, né? Como a Mônica falou. É assim, eu quero assim, eu quero... Não, aquele A gente ainda confunde muito a paixão com amor e amor com paixão e acha que a vida é paixão, né? Que casamento é paixão, né? Que as dificuldades, as diferenças que se tem ali no namoro e tal... não, quando a gente casar, não tem... Não, ali é que vai... porque tu casou com 20 anos, Rai. Com 19. Com 19, olha só que nova. E essa conversa aí dos jovens, né? De que, eu sou muito jovem pra casar. Como é que é isso pra ti? Eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito, muito, muito. Tá muito novinha ainda. E a gente casou logo, assim, porque eu lembro que a gente começou o namoro em março de 2021.
E aí a gente projetando, né? Vamos noivar só no final do ano, daí no ano que vem a gente casa. Daí deu 2 meses de namoro, vamos noivar. Quando é que as alianças aí já vão... Ó, Lucas, vamos noivar agora já. E tava tudo se encaminhando, sabe? Eu digo sempre que foi uma providência de Deus muito imensa, assim. Porque a gente decidiu... outra coisa que eu sempre falo para os jovens, a gente casou recentemente um casal de jovens lá na nossa igreja. E eles estavam muito inseguros, eu lembro, sobre marcar o casamento, dos desafios, a área financeira, que isso é uma coisa que, né, impede muito. E a gente sempre fala, marca, só marca. E aí no caminho Deus vai provendo. E foi assim que aconteceu com a gente. A gente ficava com aquela insegurança, poxa, fazendo faculdade, pagando R$800 de faculdade. O Lucas também tá estudando, e nós pensávamos, poxa, como é que a gente vai pagar um casamento? Não tem como. Como é que a gente vai construir uma casa? Era muito distante para nós, né? E aí nós decidimos, então, de dar um passo de fé. É como o Lucas sempre fala, a gente precisa dar um passo de fé para as coisas acontecerem. E aí a gente deu um passo de fé e as portas foram se abrindo, né? Eu sempre digo que a gente ganhou tudo no nosso casamento, sabe? O que é tudo, assim, desde móveis para dentro de casa, quanto na festa. E nós não tínhamos nem planos de fazer festa, porque nós não tínhamos condições. E o Senhor projetou e providenciou tudo. Foi muito mais do que o esperado, do que o sonhado, né? Mas é uma coisa muito... É um passo de fé, né? Que precisa dar. Cumprimento de princípio, né, Rai? De princípios. É um princípio. Você casou, tá dentro da vontade de Deus, as coisas. É que essa ideia aventureira, do tipo assim, vai perder a tua juventude, mas eu penso assim, ó, que a Mônica, a gente casou um pouco mais tarde, né? Porque eu tinha uma experiência regressa antes das drogas e tal. Só que eu penso assim que seria muito mais fácil se nós tivéssemos casado, tipo, muito cedo, entendeu? A gente logo encarar os desafios e ter muito mais disposição física e tudo mais. Então, essa ideia aventureira é uma ideia extremamente, assim, maluca, né? Vou desfrutar o quê? Que é a melhor coisa que o casamento, de ter 2 pessoas trabalhando junto, construindo. E não tem, tu vê, qualquer casal aí, eu acho que isso é a história de todo mundo, né? Todo mundo começa com, um ganha meio salário, outro ganha um pedaço de um salário, daqui a pouco eles estão bem, daqui a pouco comprando carro, comprando terreno. Pra mim, isso é muito claro. Decidiu, fez as coisas, colocou diante de Deus, Deus prospera. Deus prospera. É bem isso. E a gente ouviu, eu principalmente, no Lucas já era mais idoso, já tinha mais idade pra casar, já tava tendo despachado de casa. Sim. Já tinha 24 anos, então já tava na hora de sair, né? Mas pra mim eu ainda era nova, né? Reconheço que eu era mais nova. Mas eu entendi que era uma responsabilidade, que eu já tava com uma certa maturidade de tomar aquela decisão, assim. E a gente ouviu muito, porque tu não espera mais um pouco, tu é muito nova ainda, estuda primeiro, compra um terreno, compra um carro, depois tu casa. A história não funciona. Não funciona. Compra primeiro, faz a faculdade primeiro, depois tu casa. Eu vejo que geralmente esses argumentos, eles são utilizados porque as pessoas querem postergar essa decisão. Querem jogar pra frente. E isso, essa mesma ideia é utilizada para filho. Para filha, mesma... Então, eu acho que é muito mais um medo de assumir responsabilidades, porque o casamento é uma responsabilidade. É um sacrifício. A pastora Vânia disse, alguém tem que morrer, né? Alguém morre. E é assim, né? A gente morre. Hoje eu não posso viver mais uma vida de gurizão, nem a Mônica. Exatamente. Então, eu acho que é esse sacrifício que as pessoas elas não querem pagar. Liberdade, né? Exatamente, porque se criou essa ideia assim maluca de uma felicidade no explorar, mas enfim, mas a gente fica tão feliz em ver casais, assim, que nem vocês e tal, decidiram cedo, estão aí, Deus está abençoando, e tantos outros, né? Que eu acho que a gente precisa, num tempo, assim, em que o casamento é tão refutado, né? As pessoas, assim, com muita facilidade, elas já abrem mão de uma relação. Então, eu acho que a gente tem que pegar esses exemplos e reverberar eles, e dizer o quanto isso é prazeroso, o quanto é bom conquistar uma série de coisas. Eu tenho certeza que se a gente começar a perguntar quantos testemunhos das coisas que vocês têm dentro de casa, cada canto da casa, cada conquista tem uma história enorme, né? Tem uma história enorme. A gente vive isso, sabe? Sim. Diante de algumas coisas que a gente conquistou. Esse dia nós estávamos pensando, nossa, olha tudo que a gente conquistou esse ano. Sendo que foi um dos anos assim, mais difíceis da nossa vida, assim, no sentido de outros desafios que a gente tinha como família, né?
Então, acho que é muito mais isso. As pessoas não querem assumir essa responsabilidade, mas a gente fica feliz mesmo em ver histórias que nem de vocês. Eu sempre gosto de compartilhar dentro da nossa vida, quando a gente decidiu o casamento, né? Eu lembro que nós não tínhamos um fogão. E aí, é uma história bem engraçada, porque aí o Lucas, logo antes de casar, nós ainda não sabíamos onde nós íamos congregar, né? Porque eu estava no Jardim do Sol, que era uma congregação, e ele estava na 4 Colônias, que é onde nós estamos hoje. Então, a gente estava em igrejas diferentes, e a gente morava em bairros diferentes. E aí, a gente estava olhando uma casa no Jardim do Sol. E aí, tinha a casa da avó do Lucas, que é onde a gente mora hoje. E aí, meses antes da gente casar, a avó dele faleceu, né? E aí, a gente ficou com a casa que a gente mora hoje, que é a casinha dela. E aí, eu lembro que o fogão da avó, ele tava lá, tava bom pra usar tudo. E aí, quando a gente começou a tirar as coisas dela, algumas coisas a gente deu, né? Que tem um irmão lá no Campo Bom, que ele é responsável por arrecadar móveis que não são mais usados, que dá pra repassar pra outras famílias, né? E esse irmão é responsável por passar nas casas e fazer esse recolhimento. E o Lucas ligou pra ele, tem uns móveis aqui, que era da avó e tal, pra levar. E ele deu o fogão. E era o fogão que nós íamos ficar. Ele deu pra uma família que tava precisando, né? E daí, voltamos ao lado de mel, chegamos em casa, cadê o fogão? Vou cozinhar. Vou cozinhar. Micro-ondas. Cadê o fogão? Não tinha dinheiro pra comprar, e cadê o fogão? Só que antes disso, nós tínhamos feito chá de panela. Eu fiz 4 chá de panela, gente, na pandemia. Porque eu fui pra São João Batista. Sim. Fiz um chá de panela. Eu fui para Araricá, que eu já morei em Araricá também. Falei essa parte, né? Eu morei um ano ou alguns meses em Araricá. E eu fiz um chá de panela ali. Fiz um em Sapiranga e fiz um em Campo Bom. Era muita gente, não dava pra convidar tudo de um só, né? E aí, no de Araricá, nós chegamos lá, era só com algumas irmãs, assim, né? E aí, o meu tio tava abrindo um negócio recentemente, era uma borracharia. E aí, o Lucas foi limpar lá o espaço pra gente poder montar a decoração. E ele limpando, no meio dos pneus, assim, escondido num canto, tinha um fogão lá. E aí, ele disse, nossa, esse fogão já... Ele pensando, né? Esse fogão já me servia. É engraçado ele contando, é muito engraçado. Esse fogão já me servia. De quem será que é esse fogão? Será que eles usam? Será que eles não usam? E aí, ele não quis perguntar por vergonha, assim, pro meu tio, né? E ficou lá aquele fogão. E ele disse que pegou e arrastou o fogão pro outro canto, limpou o fogão, esfregou, limpou. Deixou limpinho, que também. Brilho. Foi profetizando, brilho. Vai O fogão ali. Limpou tudo. Daí, nós chegamos em casa. Passou, né? Depois que nós casamos. Daí, na primeira semana de casado, depois que a gente se deu conta que o fogão não tava mais ali, meu avô ligou. Você já tem fogão? E daí, não, a gente ficou sem fogão, porque o Lucas deu o nosso fogão. E ele disse assim, que eu tenho um fogão que tá lá no Pedro, no tio Pedro. E não tem ninguém usando ele. E ele era da tua avó. Minha avó falecida, né? Sim. A avó fez um propósito que se a minha tia passasse na carteira, ela ia dar um fogão pra ela, né? E aí, o fogão tava lá, ninguém usou aquele fogão, tá guardado novinho. O que vocês querem pra vocês? Tá, queremos! Vamos lá buscar o fogão. Não, vamos aceitar, porque eu vou, né? O Lucas nem lembrou. Quando ele chegou lá, ele viu o fogão e ele entendeu que era aquele fogão. Ele disse, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Detalhista, né? E inúmeras outras coisas. A máquina de lavar roupa nós não tínhamos. Eu lavei roupa na mãozinha vários dias. De repente, um caminhão encostando lá, uma máquina de lavar roupa pro Lucas Sampaio. Olha só. Quem mandou essa máquina de lavar roupa? Sabe? Que bênção. Então, são coisas extraordinárias que a gente vive no casamento, quando nós tomamos essa decisão, assim. Damos o passo, assim, um passo de fé. Deus provê todas essas coisas. É verdade. E que maravilhoso. Bom demais, gente. Que episódio maravilhoso. A gente quer agradecer aqui a nossa querida Rayane. Foi maravilhoso. Que bênção ter aceitado aí essa proposta de poder estar aqui com a gente, contar a sua história, que maravilhosa. Gaste seus agradecimentos aí, mano, pra gente falar dos patrocinadores. Eu quero pedir pra Rai dar mais um pouquinho. Mais 5 minutinhos só. Rai, olha só, você passou então por esse processo ali de início de depressão, né, enfim e tal. E foi uma depressão, de repente, por circunstâncias que tu estavam vivendo, emocionais, enfim. E eu gostaria que, de repente, tu pudesse dar um recado, um conselho, né? Uma palavra para algum jovem ou para alguém que está passando por um momento difícil, né? Seja uma depressão, enfim, que já esteja sendo tratada por
psiquiatra, psicólogo, por profissionais, né? Tu acha que a parte espiritual te ajudou? Como é que foi isso pra ti também? Se tu puder dar um recado, assim, pra alguém que esteja passando por isso, né? Não, também a nossa responsabilidade aqui, né? De trazer que a pessoa precisa buscar um profissional qualificado, mas que com certeza a espiritualidade, né? Enfim, a sua fé, né? Respeitando a fé de cada um, ela é, assim, essencial para uma recuperação. Sim, com certeza. No primeiro momento, a primeira coisa que eu decidi fazer para receber essa cura nesse momento extremamente escuro que eu estava vivendo na minha vida foi aceitar, me permitir ser curada pelo Senhor. Aceitar a ajuda dele. E eu acredito que é uma das principais ou essenciais ajudas que a gente precisa nesse momento, né? Aceitar, se permitir ser curado pelo Senhor, né? E igual a Mônica falou, buscar ajuda, né? É muito importante a ajuda de um profissional. Eu fui acompanhada por um profissional, né? Nesse tempo todo, acompanhada até pouco tempo, né? Acompanhada, porque é uma coisa que a gente vai carregando, né? Que a gente vai trazendo. Então, eu acho que é muito importante. E a palavra do Senhor diz que os planos dele é para paz, não para o mal, né? Então, a gente precisa entender que o Senhor, ele tem o bálsamo para o nosso coração, para as nossas feridas, para aquilo, tudo que nos machucou, que nos feriu. Ele tem a paz, que excede todo entendimento. Então, essa busca espiritual, ela é essencial. Então, o meu conselho é que você busque isso. Busque alguém que você tenha como referência, que você tenha como um líder espiritual. Busque ajuda nessa pessoa, né? Se aconselhe com ela, abra o teu coração, seja sincero diante de Deus, né? Fale para Ele que está dentro do teu coração. Porque eu entendi no momento que eu fui curada, eu abri o meu coração literalmente. Eu preciso, né? Eu preciso de ajuda. Então, às vezes a gente acaba se fechando e não, quer vencer com a própria força do braço. E não é assim, né? Abrir o teu coração, ser sincero ao Senhor. Eu preciso realmente de ajuda, que o Senhor vai entrar e vai trabalhar e vai te tirar dessa cama, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora tá liberado. Bênção. Deus abençoe. Gente, mais um episódio maravilhoso. Compartilha, divide aí com seus amigos. Gente, mais uma vez quero agradecer os nossos patrocinadores, Jazz e Diógenes Consultoria Imobiliária, Pizzaria Brazuca, Costa Assessoria Previdenciária e a Cutelaria Imperador Bigode. Gente, queremos agradecer o Matheus que está aqui na técnica, a Rosângela que está aqui também, o estúdio da Rede Osana, a pessoa do nosso querido Silvano, e até a próxima. Deus abençoe, siga a Raiane nas redes sociais, busca lá a gente, divide isso aí. Deus abençoe. Beijo.